Você já sabe que faz bem, você já experimentou talvez o poder do exercício físico na sua vida, mas a rotina muitas vezes é uma sabotadora, não é mesmo? Pois o sedentarismo está cada dia maior entre os brasileiros, porque o IBGE aponta que cerca de 47% dos brasileiros são sedentários. Eu vou corrigir, eles estão sedentários, mas isso tudo pode mudar. É que com as mudanças da nossa rotina, o aumento das telas, por exemplo, os exercícios acabam ficando de lado. E que exercício físico faz bem, a gente já sabe, não é segredo nenhum, é antidepressivo, ajuda na disposição, ajuda na perda de peso, ajuda no controle do diabetes, do colesterol e tantas coisas boas, né? Agora, o que é que ele faz pela nossa mobilidade? Aliás, você sabe o que é mobilidade? Será que com a rotina corrida dá para colocar exercício físico nas tarefas diárias? Bom, a gente convidou alguém muito especial aqui para entender e também para nos ajudar a fazer exercício físico se encaixar na nossa rotina. Hoje a gente vai conversar com o Thiago Oliveira, que é educador físico e que já está por aqui. Bem-vindo, Thiago, tudo bem? Tudo certinho, Teru. Prazer receber você aqui. Eu que agradeço. Finalmente, pessoalmente, Verdade. né? Depois de um longo período. Um longo período. Mas é muito bom. Olha, a gente tem feito aqui no Vida e Saúde, a gente aumentou, inclusive, a nossa prática de exercício físico aqui na tela, porque o exercício físico, todos os especialistas com quem a gente conversa apontam o exercício físico como prevenção, como fator de controle para doenças e também como reversão de alguns quadros de saúde. Agora, para mobilidade, às vezes a gente pensa que quem faz exercício tem que ter esse porte seu, mais forte, né, mais atlético, mas o exercício tem um papel fundamental na rotina de quem quer andar e continuar lavando roupa, tomando banho, fazendo as atividades do dia a dia, né, Thiago? Perfeita colocação, Teru. Os especialistas até falam que se o exercício físico fosse um remédio, seria o remédio mais receitado no mundo. Universal. Né? Se fosse uma pílula, seria a pílula mais consumida no mundo. Então, ele é importante aí para tudo na vida. Agora, a mobilidade. Com o passar dos anos, a gente vai perdendo movimentos que antes eram fáceis, né? Eu vou encostar a mão no pé, por exemplo, que uma criança faz até no chão. A gente eu com 40 anos, já tem bastante dificuldade. A mobilidade, ela vai, quando ela não é exercitada, ela vai também encolhendo. Sim, sim. Mobilidade rima com liberdade. Então, mobilidade nos dá liberdade para mover as articulações do jeito que eu quero, do jeito que eu preciso. E se você deixa de usar, o corpo ele é muito inteligente. Se você não está usando, é como se ele fosse resetando ali do seu DNA. Então, por isso que é importante sempre estar em movimento. Eu penso que a gente meio que vai enferrujando, né? Aquele braço que ficou imobilizado porque quebrou, Exato. Ele tá mais fininho, ele tá mais atrofiado, Exato. Né? Exato. Então, assim, deixou de movimentar, a musculatura vai caindo também, a articulação vai perdendo a função para a qual ela foi designada. Então, é uma bola de neve, né, Teru? Deixou de se movimentar, os problemas acontecem. Agora, Thiago, eu sou dona de casa. Você é dona de casa, você é homem que está fazendo home office também, que assumiu um pouco das funções aí de casa, sabe como é corrido dar conta de uma casa, das compras, das crianças, do almoço, do jantar, da roupa. Como é que a gente consegue colocar exercício físico? A gente preparou até alguns cenários aqui. Legal. Na nossa rotina diária, porque às vezes a gente acorda, muitas vezes, nessa rotina de dona de casa, Thiago, acordo já com dores nas costas, dor no pescoço. E as telas ajudam, porque o celular a gente está aqui, ó. Exato. Hoje, Teru, a gente fala que a gente é muito encurtado na parte anterior do corpo, justamente por conta aí da modernidade, né? Então a gente se fechou. Então a gente tem um desequilíbrio muito grande, que a gente fala que a parte da frente é toda encurtada e a parte posterior ela é fraca. Então a parte encurtada puxa, a parte que é fraca cede. Então a gente adquire essa postura aí, que é uma postura bem maléfica aí para o dia a dia, né? Então, assim, tem várias estratégias aí para dar uma melhorada nisso. Vamos começar o nosso dia, então, quando eu tô na cama, vamos começar o dia, como é que a gente pode, de repente, deitada,
Perfeito. fazer alguma coisa para despertar essa musculatura que está encolhida. Maravilha. Teru, para quem tem um animalzinho em casa, um pet, principalmente o gato, né? Se você observar o gatinho pela manhã, a primeira coisa que ele faz é dar aquela esticada, aquela espreguiçada. O cachorro vai para frente assim, e o gato faz com as costas para cima. Exatamente. Então, é uma dica muito importante. Na cama ali, acabou de acordar, vai espreguiçando aos poucos. Não faça nenhum movimento brusco. Vá tranquilo, comece bem gradativo, mas dá uma boa esticada ali, uma boa espreguiçada. Isso daí já vai ajudar muito. Vai ajudar a lubrificar as articulações, vai aliviar um pouco as dores nas costas quando você estiver em pé. Porque o que acontece, Teru? Quando você está deitado, não tem tanta ação da gravidade. Então, os discos da coluna, eles ficam mais hidratados. E isso é bom, recebe mais nutriente e tal. Só que quem tem algum problema na coluna, por exemplo, um pinçamento no nervo, esse disco, ele está um pouco mais inchado. Então, ele vai começar a pinçar. Então, eu preciso dissipar um pouquinho desse líquido. Então, eu dou essa espreguiçada, eu já ajudo a dissipar um pouquinho. Quando eu estiver na posição em pé, com a ação da gravidade, eu não vou sentir tanta dor. Que, inclusive, é uma das coisas que a gente vai acabar fazendo logo cedo, né? Vai para a cozinha. Exato. A dona de casa passa muito tempo na cozinha. Exato. Se a pia não está numa altura legal, ela vai sentir dor nas costas. Perfeito. Para mim, por exemplo, para nós, né, Thiago, a pia tem que ser mais alta. Sim, sim. O tanque também tem que ser mais alto. Quando a gente está lavando louça, por exemplo, dá para fazer, de repente, usar um degrauzinho? Teru, coluna, na verdade, qualquer posição que você fique por muito tempo não é legal para o corpo. Então, sempre estar mudando a posição é interessante, independente se você sente dor ou não. Por exemplo, se a pessoa fica muito tempo na cadeira, fica sentada, automaticamente ela começa a mudar de posição. Às vezes eu vou um pouquinho mais para frente, às vezes eu vou um pouquinho mais para o lado. Levanta a perna. Então é natural, então precisa. Numa situação dessa aí, lava um pouco, se possível, faz o movimento contrário, que é o de extensão, porque ela está no mecanismo de flexão, né? Fica aqui lavando as coisas e tal. Para um pouquinho, faz o movimento contrário, volta, levanta um pouquinho uma perna, levanta a outra, deixa um caixotinho para você deixar um pé apoiado aqui, depois passa para o outro. Então, são estratégias que vão ajudar bastante aí. E tem gente que trabalha na cozinha, né? As cozinheiras trabalham. Eu sempre indico para fazer esse aqui também, ó, de vez em quando, no próprio local, ó. Exato. Dá uma levantada. Bombear sangue para cima, isso é muito interessante. Agora, dá para aproveitar também o trajeto para o trabalho. Tem gente que desce um ponto de ônibus mais cedo para ir caminhando até em casa. Tem gente que está preferindo a bicicleta. Perfeito, perfeito. Hoje a bicicleta, aí, principalmente com a pandemia, né, teve um aumento aí absurdo e muito bom, né, da quantidade de pessoas utilizando como meio de transporte aí a bicicleta. Excelente exercício. Você está contribuindo aí para não poluir, você, com esse aumento da gasolina absurdo, e está fazendo uma ótima atividade aí. De corpo inteiro, parece que a bicicleta, você está sentado ali, só parte inferior? Não, parte inferior é o mais trabalhado. Porém, parte superior, de ter que ficar sustentando, se equilibrando, é bastante trabalhado também. Core também. Ótimo. E também algumas atitudes, ao invés de pegar o elevador, usar escadas. Só voltando aqui, ó. Pode falar. O cachorrinho ali fez lembrar. Passear com o cachorro, muito interessante também. Só que tem que passear com ele de verdade. Não adianta você ir no carro e ir puxando o cachorro. Não, Eu vi uma imagem um dia desse que era o cara passeando com o cachorrinho, ele no carro, né? E o cachorrinho pro lado de fora. Aliás, um dos benefícios da atividade física em geral, né? Seja um alongamento, seja uma caminhada com o cachorro, um passeio de bike, é justamente a gente trocar a atividade do nosso dia a dia. Então, você está concentrado aí, lendo, estudando, trabalhando, mudar a paisagem, mudar o cenário para a saúde mental. A gente está precisando de mais ambientes externos e atenção focada nisso, né? Tem gente que anda de bicicleta só com fone de ouvido e, inclusive, é um risco, porque não ouve os sinais, não ouve carro chegando, né, Thiago? Exato. Agora, vamos voltar aqui.
atitudes do nosso dia a dia, gente, é preferir uma escada, é preferir dar uma caminhada de quando em quando para ir tomar água, não deixar só a garrafinha ali na mesa. Exato. Teve um estudo aí mais recente, Teru, que eles falam que você executar atividades do dia a dia de forma mais ativa o tão quanto importante você ir para uma academia. Eles falam o seguinte: mesmo que você vá para uma academia todos os dias, é importante você incorporar exercícios de atividade de vida diária. Então, é subir mais escada, porque quando andar mais. Quando a gente sobe uma escada, por exemplo, eu não vou, de repente, fazer aquele exercício de suar a camisa, mas eu já vou dar uma acelerada no coração. Exatamente, exatamente. O pouco que você faz já faz muito bem. Então, assim, qualquer movimento que você faça, por mínimo que seja, a dose mínima já é efetiva. Já é exercício na sua rotina. Agora, vem pra cá que a gente vai tratar de um outro ambiente também e que merece cuidado. Na arrumação da casa, muita gente acaba se lesionando, fazendo compras. Que outra atividade a gente pode citar, né? As crianças indo para a escola com mochila escolar também pendurada só de um lado. Exato. Então, mesmo numa atividade mais rotineira e que a gente está se movimentando, tem que tomar cuidado, né, Tiago? Tem que tomar bastante cuidado, Teru, com os excessos, né? Porque às vezes a gente acha que o excesso ele é cometido só lá no ambiente de exercício mesmo. Então, a pessoa que vai para a academia e faz um monte de exercício e pega um monte de peso e aí fica com a musculatura toda dolorida e tal. Mas não, em casa também, se você ficar limpando a casa por horas... O jeito que agacha para pegar para torcer o pano, o jeito que eu passo o pano na casa. Sem se preocupar com essa questão postural, é a mesma coisa de você estar lá na academia, lá se matando. Então, tem que tomar cuidado, tem que ir por doses. Então, assim... tentar planejar e dividir. Então, vou passar pano aqui por tanto tempo, depois eu deixo isso aqui, vou para uma outra atividade que seja um pouco mais leve, que eu consiga fazer sem que fique tanto nessa posição. Uhum. Então, o segredo, Teru, é você variar as posições. Agora, uma coisa que ajuda, Thiago, é o seguinte. Eu estou treinando com a Tânia já faz 2 anos, praticamente. E eu agachava de um jeito para pegar a roupa no balde, para estender a roupa no varal. E hoje eu mudei a minha consciência de movimento. Por quê? Porque agora, quando eu vou agachar para pegar o balde, eu antes fazia isso aqui, né? Certo. Agora eu agacho e imagino a Tânia pegando no meu pé. Cuidado com esse joelho para não pegar direito. Então, eu estou com a força aqui nessa região. Exato. Faz total diferença praticar atividade física para fazer isso aqui com mais... Você saber aplicar a força necessária para executar aquela tarefa de suma importância. O problema, Teru, é que isso tem que ficar automático. Isso, eu não penso. É legal que isso fique automático. Então, eu vou pegar um objeto no chão, faço um movimento ali. Vou pegar um objeto no chão, não quero abaixar, eleva um pouquinho a perna. Mas são coisas que têm que ser automáticas, porque se você pensar para fazer, hoje você pensa, mas amanhã você já não pensa. Agora, o mais importante, estar preparado para executar essas atividades. Então, assim, manter o alongamento em dia, manter o trabalho de força em dia, manter o trabalho cardiopulmonar em dia, vai te ajudar a não ter problema aqui. Legal. Então, isso é importante. Agora chegou a interação na nossa tela que eu quero ver. Quem é que está falando com a gente aqui no Vida e Saúde? Batista, perdão. Ele disse que tem 71 anos e é sedentário, está confessando. Tenho problemas graves nos joelhos e também pressão alta. Aumentar a minha mobilidade pode me ajudar ou prejudicar? Opa, perfeito. Ele está cauteloso, Vai ajudar. E a gente tem um arsenal aqui, Thiago. Voltando na questão da mobilidade, né? Nem toda articulação foi feita para mobilidade. Então, a gente tem uma alternância entre as articulações. Então, a articulação do tornozelo. Tornozelo precisa de mobilidade. A articulação acima, que é do joelho, ela já precisa de estabilidade. A articulação mais acima, que é do quadril, precisa de mobilidade. Ok. O que acontece na maioria dos casos, Batista, né? Isso. Quando falta mobilidade do tornozelo e falta mobilidade do quadril, quem está no meio, que é o joelho, que é a estabilidade,
ele acaba sofrendo. Ele vai tentar dar um jeito de mover aí. Exatamente. Então, assim, a dica, Batista, trabalhar a mobilidade do tornozelo e mobilidade do quadril já vai aliviar bastante aí a sua questão de dor no joelho. E para a questão da sua hipertensão, você tendo menos dor no joelho, você vai poder fazer uma caminhada, vai poder se movimentar mais, vai melhorar a sua qualidade de vida. É a pílula universal aqui, Batista. Você está representando muita gente que fala aqui com a gente no Vida e Saúde. E agora, a gente vai usar as situações do nosso dia a dia, como as compras do mercado. Aliás, a gente vai para o mercado hoje, compra uma sacolinha pequena e vai metade do salário, né, Thiago? Verdade. Como é que a gente faz para equilibrar? Às vezes, eu tô com mochila de criança, trazer a minha realidade. 3 ou 4 sacolas aqui e, às vezes... vou só nos 2 dedinhos aqui. Depois eu sinto muita dor. Teru. Qual que é o jeito certo? Vamos lá. Vamos preparar mais. Na verdade, Teru, sempre equilibrar, né? Então, quando você tem as cargas distribuídas, isso é melhor para o seu corpo. É melhor, porque daí não tem uma sobrecarga maior em uma estrutura e a outra está mais tranquila. Então, sempre tentar, na medida do possível, equilibrar os pesos. Dá até para fazer um levantamento aqui. Aí, por exemplo, eu quero potencializar um pouquinho mais o trabalho dos bíceps e tal. O que você está fazendo aí de flexionar um pouquinho e carregar a sacolinha com o braço um pouco mais flexionado, vai potencializar bastante isso. Eu estou sentindo aqui, ó. Do bíceps, do ombro. Tá. Então, é uma estratégia aí que pode ser adotada também. A vassoura... Só voltando ali na sacola, mas eu quero, por exemplo, ativar mais região do abdômen. Proteção para a coluna. Aí entra a questão, Teru, de eu carregar as 2 sacolas de um lado só. O que acontece quando você está com a sacola só de um lado? Pode estender o braço. A tendência, Teru, é puxar você para o lado. E aí você vai ter que fazer uma força contrária para vencer isso. E quem faz isso é o seu abdômen e a sua lombar. Então, é uma estratégia para você trabalhar. Existe até um exercício chamado fazendeiro, que nós fazemos no ambiente de treinamento, que nada mais é que carregar os pesos. Uma hora a gente carrega aqui, uma hora a gente carrega unilateral. Agora, não dá para carregar só de um lado, aí esquece as compras lá e o outro lado fica sem trabalhar. Tem que fazer... de um lado um pouco, depois vai para o outro lado. Então, carreguei uma certa distância... de um lado. Depois que eu passei lá do caixa, eu vou carregar do outro lado. Ok. É uma estratégia interessante também. Dá para usar litros de água, litros de suco, litro de óleo, dá para usar enlatados, porque, assim, para mim tá bem levinho, mas para uma pessoa que tá, de repente, acamada, isso aqui já é suficiente. Sim. Na verdade, só o peso do próprio membro já é o suficiente para promover ali um estímulo, né? Ótimo. Um estímulo. Tá, ontem acho que a gente fez esse, né, meninas? Tá todo mundo bem aí? Ontem teve um exercício aqui que a gente fez um pouquinho desse. E a estratégia também, Teru, por exemplo, você tem uma carga baixa e eu já estou um pouco mais condicionado. Usar mais o elemento isométrico, que é ficar segurando. Então, ficar segurando exige mais do que você fazer o movimento em si. Então, às vezes, só de ficar segurando aqui, muda a posição da mão, ele já vai dar um estímulo diferente, um pouquinho mais forte. E, gente, para o começo dá até uma alongada, porque às vezes a gente está tão acostumado a ficar naquelas posturas, né, de sem... E olha, a gente é ativa, você aí limpa a casa, estou aqui com uma vassoura, que, aliás, também precisa, às vezes, de adaptação. Nós que somos um pouquinho mais altos, né, Thiago? Um cabo maior vai melhorar muito a minha postura para varrer, ao invés de um cabo mais curto, em que eu vou ter que... Minha coluna vai exigir muito mais. Exato. E a vassoura é interessante que dá para fazer vários exercícios com ela, né? Faz uma palhinha pra gente. Tem um exercício que a gente chama de single leg deadlift, que é o levantamento terra unilateral. A gente considera os treinadores, né, como um dos exercícios aí que todo mundo deveria fazer. Porque a partir do momento que você cria uma destreza nele, todos os outros exercícios eles ficam mais tranquilos. Então, tem uma iniciação que a gente usa um cabo, né, para fazer esse movimento aqui, ó. E aí, você em casa consegue? Vamos mostrar bem? Vamos ampliar o movimento dele aqui?
Ó, Então, aqui, você consegue? Teru, Ele não pôs o pé no chão ainda, A gente. gente tem a questão de estar trabalhando unilateral. Então, essa questão de trabalhar unilateral ela é muito funcional para o nosso dia a dia, porque tudo que a gente faz é unilateral. Peraí, a vassoura é desse lado da perna de apoio. O lado que você segura é a perna que vai para trás. Só que então, detalhe, começa com gente, o joelho elevado. Ele não apertou a vassoura assim para equilibrar. Ele deixou a vassoura assim só como um... Isso, e empurra a vassoura. Boa! Você nasceu para isso. E ele nasceu para treinar, né, gente? Ó. Legal! Agora tem que... A perna aqui já que dá uma resvalada. E ali, Teru, por exemplo, o seu tornozelo já está trabalhando mobilidade, porque ele tem que ficar te estabilizando ali o tempo todo. Ó, minha vassoura aqui, ó, tá me ajudando. Ó, eu acho que nem todo mundo vai conseguir fazer de primeira. Às vezes a gente vai fazer esse aqui, ó, e vai colocar o pé lá atrás. Exato. Já tá valendo. Já tá valendo, já tá valendo. Tiago, a gente tem agora uma matéria, eu sei que tem mais coisas para mostrar, dá para usar quilo de sal, dá para usar um edredom, uma toalha no chão, mas chegou uma matéria, nós temos uma matéria preparada para mostrar como é possível alguém com pouca mobilidade reverter esse quadro. A gente vai conhecer a história da Nice, dá uma olhada. Sabe quando as pessoas vão chegando na terceira idade e começam a sentir mais dores e alguns movimentos se tornam limitados? Essa já foi a realidade da Nice, mas não é mais. Aos 72 anos, ela esbanja a flexibilidade. Olha, quem vê a Nice desse jeito nem imagina que ela já enfrentou dificuldades na mobilidade, né, Nice? Conta pra gente quais eram as suas principais dificuldades aí na sua mobilidade, os movimentos. Tinha muita dor, né, na coluna lombar, principalmente. Tinha muita dificuldade de subir uma escada, de fazer mesmo os trabalhos caseiros, né? Caminhada, eu tinha muita dificuldade. E amarrar, assim, um sapato, por exemplo, também? Também. Eu tinha que sentar no lugar, fazer tudo certinho, senão, quando eu levantasse, a coluna já estava estourando. Aí a Nice conheceu o estúdio de pilates da Andréia, que elaborou uma série de exercícios personalizados para ela. A gente trabalha muito com exercício de abertura de peitoral, por exemplo. São exercícios onde eles vão gerar um alongamento dessa musculatura de cadeia anterior, onde o peitoral está envolvido e outros músculos, e um fortalecimento dos músculos da cadeia posterior, equilibrando melhor essa postura dela. Exercícios de mobilidade vertebral também, onde ali existe uma certa rigidez, uma limitação, e você estimula esses movimentos, esses pequenos movimentos que a gente tem entre as vértebras. E quais foram os resultados, assim, em quanto tempo você começou a sentir que estava fazendo a diferença? Olha, eu acho que uns 2 meses. Eu já mudei muito a minha postura, principalmente. Eu adquiri muita força física, tanto nos braços quanto nas pernas. E também as dores, né, melhoraram muito. Cada ser humano tem o seu biotipo, responde de uma forma diferente. Mas, em média, em 1 mês e meio, o aluno, o paciente, ele já ele já sente uma grande melhora, né, no dia a dia. Agora, assim, para o Pilates, levando já em consideração o método Pilates, 3 meses você já vê, as pessoas, elas já veem uma diferença em você. Mas vocês de casa devem estar pensando, será mesmo que esse tipo de exercício pode ser feito por qualquer pessoa? Então, não existe um limite. Se a pessoa ela tem algum problema de hérnia de disco, tem artrose no joelho, são todos os tipos de alunos que nós recebemos aqui. Então, a gente trabalha em cima dos objetivos, das necessidades daquele indivíduo. Então, a missão foi cumprida, viu, Andréia? Agora, a disposição é o segundo nome da Nice. Estou dormindo muito bem, acordo bem, com muita disposição, sabe? Então, acho que foi isso que melhorou bastante. Ô, Nice, o que você diria, assim, para quem está em casa assistindo a gente, pensando assim, mas eu não posso porque eu tenho esse, aquele problema. O que você diria para esse pessoal? Vai fazer exercício, que você vai melhorar muito. É melhor fazer do que ficar em casa limitada para tudo que você quer fazer. Para você aí de casa, fica a dica. Nunca é tarde para começar a sacudir o esqueleto.
Vendo a Anice assim, deu vontade, não deu? Tiago, tem que ter cuidado até para fazer pilates, porque são exercícios maravilhosos, mas não dá para fazer de qualquer jeito em casa. Sim, tem toda uma progressão. Então, a pessoa que está à frente lá, que vai aplicar, ela vai fazer essas progressões. E a pessoa que vai iniciar, ela já vai apontar por onde dá para começar. Então, tem alguns testes, o que você mostrou do começo lá, de tocar a ponta do pé e tal. Então, é um teste bem interessante para fazer antes de começar, porque daí a pessoa que está à frente, ela já vai saber, opa, eu vou ter que começar por esse exercício aqui, porque ela não consegue ainda tocar a ponta do pé. Eu digo o seguinte, gente, olha, o nosso mundo está caminhando para uma atividade, né? A gente vai precisar muito dos educadores físicos, dos fisioterapeutas, dos psicólogos. E, Tiago, a gente às vezes não quer investir, acha que é luxo, né? Fazer um pilates, fazer uma academia e acaba gastando rios de dinheiro na farmácia, que vai ter efeito colateral. Quer dizer, se resolve uma coisa com fármaco, estraga outra. Então, assim, recado final, quem está precisando de mobilidade, dá para começar hoje? Dá para começar e é o que a gente falou no início, né? Se você quer ter uma liberdade para fazer as coisas que você gosta, então começa a se preparar agora, porque senão vai chegar uma hora que você vai, vou fazer uma viagem, mas não posso fazer essa viagem porque lá vai ter que caminhar, vai ter que subir em alguma coisa, então vai limitar. Então, se você quer ter uma independência, começa a se preparar agora. Quero agradecer você aqui, Tiago, pela conversa hoje. Muito legal a gente pensar nessas coisas do nosso dia a dia. E quero convidar você para seguir o Tiago nas redes sociais. Tem coisa legal para você no Instagram, @Tiago, do jeito que fala. Tá passando aqui embaixo. Tiago.educadorfísico ou @Instituto_Timove. Se move. A gente agradece mais uma vez e a gente se encontra numa próxima. É isso aí, Teru. Valeu, viu? Obrigado. Vamos para o intervalo. Na volta, o Dr. César traz aqui algumas teorias que podem ser a causa da depressão. E ainda hoje tem essa torta de banana maravilhosa para você. Eu volto já, não sai daí não.